Jordan Peele. Que honra é viver na mesma época em que esse cara decidiu, além de já trabalhar em muitas séries, filmes como ator, como coprodutor, escrever e dirigir os próprios filmes, né? Desde 2017 lá com Corra, depois com Nós e agora com Nope, que em português chama Não Olhe, né? E que se não fosse por um outro filme aí, eu tenho certeza que chamaria Não Olhe Para Cima, que eu acho que faz todo sentido ali com o que parece ser o filme, que eu ainda não vi, tô doido pra ver, ele tá pra lançar, já vai lançar, talvez já tenha lançado no momento que você esteja assistindo esse vídeo. E eu entendo, eu espero que você também entenda, que esse cara é um gênio do cinema, que ele tem um controle absurdo com o contexto que ele quer colocar nas obras dele, e eu tenho certeza que não vai ser diferente com Nope. E se a gente juntar os 3 filmes dele, poxa, dá pra ter um insight muito legal. E já avisando que aqui eu vou dar spoilers de Us e de Corra. Eu falei um em inglês e o outro em português. Get Out e Us, Nós e Corra. O negócio é o seguinte, claramente Nope convida a gente a olhar pra cima. É um perigo que parece estar vindo de cima, né? Eu acho que vai relacionar com coisas assim, com extraterrestres, eu não sei muito bem. Sei que é uma obra de terror, né, e que meio inexplicável assim, meio misteriosa, mas que até com a capa do filme, que tem essa nuvem, né, vai ser alguma coisa de cima. E onde que eu quero chegar com isso? Em Nós, sabe de onde que vinha o perigo? De baixo. E onde que vem o perigo de Corra? De dentro. A gente pode relacionar essas 3 obras aí desse grande cineasta, dizendo que ele trabalha com questões que vêm de dentro, de baixo e de cima. E nossa, dá pra enxergar muita coisa com isso, né? Bom, pra mim, principalmente, conceitos que eu acredito que ele trabalhe, que são desigualdade e racismo. Em Corra não há dúvidas que ele trabalhe com racismo, né? Uma família de brancos que tem um costume bacaníssimo de substituir o cérebro deles por corpos de negros, né? Corpos que eles dizem ser mais saudáveis, corpos mais bons no físico, enfim, eles dão várias qualidades para o corpo do negro. E quando eu falo que esse filme trabalha com questões de dentro, não é só por causa do literal, que eles realmente trabalham com dentro, né, do cérebro, que as pessoas tiram o cérebro para pôr em outro cérebro, e a questão do dentro, de quem está dentro daquele corpo, né? É um corpo de um negro, mas quem está dentro é o branco, que trocou o cérebro com o negro. Mas não é só aí que eu acho que existe um dentro nessa questão, mas justamente a questão do racismo também. Um racismo que vem de dentro, porque ele é estrutural. E não dá pra falar de racismo estrutural sem falar do Silvio Almeida, ou Silvio de Almeida, como você preferir, que é um advogado, professor, que escreveu o livro Racismo Estrutural, baseando-se e expandindo o conceito de racismo estrutural que surge ali com o conceito de racismo institucional, trazido lá no livro Black Power, de Turu e Hamilton. O negócio é o seguinte, se você não está muito familiarizado com o conceito de racismo estrutural, Silvio divide aí o racismo em 3 categorias, né? O racismo institucional, que é o trazido no livro do Black Power, o racismo estrutural e o racismo individual. Bom, no fim, todos são frutos de um racismo estrutural. Dá pra dizer que o racismo individual é fruto do racismo institucional, que é fruto do racismo estrutural. Racismo individual é aquele que você vê nos noticiários, é aquele que você vê em todo lugar, é aquele que choca as pessoas. Porque é uma pessoa fazendo um absurdo, é uma pessoa que persegue um negro dentro de um shopping, dentro de um supermercado, só por ele ser negro, casos de lojas aí como Zara, casos de grandes supermercados como Carrefour, você sabe diversos outros casos aqui. O caso do racismo individual é muito fácil de lidar, né? Você aponta que, nossa, como aquela pessoa é racista, né? Olha o que ela fez, como é racista. E meio que sai um peso de você, né? Nossa, eu nunca fiz isso, eu nunca faria isso, eu não sou racista. Nossa, olha o que o outro faz. Quando a gente fala de racismo institucional, já se enxerga que o problema não vem do indivíduo, né? Vem de uma coisa maior, de como as coisas são ensinadas, de como as grandes instituições e o que quer que sejam surgiram de pessoas que tinham conceitos sobre outros grupos e distribuíram esses conceitos. É quando dentro da cadeia você encontra mais negros do que brancos. É quando as ações tomadas pela polícia contra um grupo de negros são mais violentas do que contra um grupo de brancos. E o estrutural vai além, né? Ele diz que isso tudo vem num pacote aí que a gente comprou desde lá de muito tempo atrás e que a gente trouxe junto na nossa cultura e na nossa história e que a gente carrega conosco. Vem de dentro, é uma coisa que a gente já tá fadada a carregar com a gente. É um racismo que é comum, é normal.
é normal para a sociedade. A gente enxerga certas ações como normal, mesmo que elas sejam racistas. E é interessante como a gente pode enxergar isso pelo próprio filme. O personagem interpretado pelo Daniel Kaluuya sofre racismo diversas vezes, principalmente ali no começo do filme, fica muito retratado isso. Mas aquele que assusta, aquele que espanta, aquele em que o nosso foco está, meu Deus, o que está acontecendo, é no racismo individual que acontece dentro da família, quando eles trocam os cérebros. Claro que isso é uma ação que espanta, mas as outras coisas não espantam tanto. A gente às vezes balança a cabeça e fica, nossa, mas aceita, porque é normal. Bom, mas não é só esse conceito que eu queria trazer aqui, porque nós também temos os filmes Nós, que fala de baixo, e o Nope, que fala de cima, né? E com isso dá pra enxergar muita coisa, né? Olha em Nós, é uma comunidade que vive abaixo de nós, que espelha as nossas ações, né? Que observa o que as pessoas de cima fazem e espelham isso lá embaixo. Vou trazer isso para um exemplo que pode parecer distante, mas não é, né? A gente enxerga algum influencer super rico, com uma cultura, com uma noção completamente diferente da nossa, fazendo alguma coisa, indo em algum lugar, agindo de uma forma, se vestindo de uma forma, e a gente quer imitar. A gente que vem de baixo e quem vem ainda mais de baixo quer imitar, quer ser igual a pessoa. Afinal, aquela pessoa é de sucesso, aquela pessoa é popular, é bem sucedida, por que não ser igual a ela? E esse grupo que vive lá embaixo com condições completamente diferentes das pessoas que vivem em cima, quando saem lá de baixo, desestruturam totalmente o mundo de quem vive em cima. Ninguém quer perder aquilo do que vivencia em cima. Não dá pra conviver os dois grupos, não funciona. Os grupos são os mesmos, as pessoas são as mesmas, mas a vivência é completamente diferente, não dá pra conviver os dois juntos. Grande parte das pessoas ali nem enxergavam as pessoas de baixo como pessoas, eram animais. E agora em Nope o perigo vai vir de cima, né? Aquilo que vem de cima, que nos influencia tanto e que parece sempre tão diferente, tão assustador. Essa coisa de cima e de baixo me lembrou o conceito que a gente tem até mesmo de céu e inferno, né? Porque já parou pra pensar por que o inferno é embaixo, o céu é em cima? Isso vem da Bíblia, tá? Tá lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 24, pra versão da Bíblia do Cristão, no Bíblia Sagrada Online, o site versão web. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Além de diversas outras citações de que o inferno fica abaixo mesmo. É interessante pensar nisso, né? Sempre parece que o conceito de o que tá embaixo é pior e o que tá em cima é melhor. Aquele filme O Poço retrata muito isso, né? Quem tá nos andares de cima vai comer em fartura e quem tá nos andares de baixo vai ter que comer um ao outro, porque não vai sobrar o que comer. Só pra não deixar de fora, tem que falar também da música que mais fala sobre desigualdade, aquela bom, xibom, xibom, bom, bom. Que muitas pessoas não percebem que ela fala sobre desigualdade, mas enfim, parafraseando, as meninas na música Xibom, Bom Bom, o de cima sobe e o de baixo desce. É, não só, né, pra contextualizar, ela fala assim, o rico fica cada vez mais rico, o pobre fica cada vez mais pobre. É sim uma música, se você não lembrava ou não sabia, sobre desigualdade. E desigualdade está muito ligada a essa questão de cima-baixo, uma classe dominante, uma classe inferior. Quando você estuda na escola, sua professora, seu professor provavelmente faz ali um gráfico mostrando as castas superiores sendo grupos da elite e vai descendo para mostrar até a situação de servidão, de escravidão, o que no nosso caso hoje seria a nossa classe D, classe E de pobreza. E quando falamos nessa verticalidade, né, lembro desse conceito trazido por Milton Santos, geógrafo e também jornalista. Simplificando a questão, se a gente pensar em área, uma cidade ela expande horizontalmente quando ela expande, né, nas suas medidas, né? Expande para os lados, expande para frente, para trás, e ela expande verticalmente quando ela expande para cima, né? Construindo prédios. E você pode pensar, é só uma questão geográfica. Quando não cabe mais, não dá mais, não tem mais espaço para fazer para os lados, vamos subir, fazer para cima. Mas não é só isso, porque fazer prédios, construir apartamentos também está muito ligado com situação socioeconômica. A cobertura de um prédio, o andar mais alto, é o andar mais caro. Então, ao invés de expandir horizontalmente, eles fecham um cerco e expandem apenas verticalmente, enquanto o centro da cidade ou outras áreas assim vão parecendo cada vez mais altas, outras áreas mais marginalizadas vão parecendo cada vez mais baixas. E o motivo, todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce.
E essas são algumas percepções que eu consigo fazer estudando aí um pouco por cima as obras de Jordan Peele e talvez motivando aí você para assistir Nope comigo, porque dá pra pensar muita coisa com o Nope, porque esse cara não faz filme à toa, ele traz toda a história dele, toda a história que ele carrega consigo. E tudo isso em filmes com ótimas atuações, com terror psicológico, terror místico, não tem como ficar melhor. Ele é um dos maiores cineastas do nosso século, da nossa existência. Então eu tô muito feliz de viver na mesma época que ele. Então até mais, nos encontramos depois que eu assistir Nope, quem sabe, e fazer aí uma resenha do filme. Até mais, obrigado!